Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vão ser momentos assim de muito aprendizado. Meu nome é Paulo, sou professor efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais há quase 5 anos. Tenho especialização em docência e ensino à distância e mestrado em tecnologia da informação. Serei professor responsável pela essa disciplina de princípios da engenharia de software. Disciplina que particularmente tenho um grande interesse e que gosto de paixão. E acredito e também espero que vocês se apaixonem por essa incrível disciplina. Peço que nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem lá no nosso fórum Tira Dúvidas. Olha só, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, na atividade de sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Bora começar? O planejamento das nossas aulas serão da seguinte forma. Nessa primeira aula iremos fazer uma introdução sobre engenharia de software, na segunda aula iremos trabalhar com modelos de ciclo de vida de software, na terceira aula sobre engenharia de requisitos e na quarta e última aula iremos trabalhar com qualidade de software. Agora vamos analisar os objetivos da aula de hoje. Primeiramente, vamos apresentar as características do software. Também vamos apresentar os principais mitos e fatos da engenharia de software. Conceituar a engenharia no geral e a engenharia de software, nossa engenharia, e vamos abordar a crise do software. Compreender os princípios da engenharia de software e, por último, definir processo de software. O software como produto é uma característica essencial. Não vamos conseguir entender o conceito de engenharia de software se não entendemos as características do software como produto. Nesse próximo slide nós vamos abordar algumas das principais características do software. O software como produto, ele é maleável. Talvez essa seja a maior vantagem e também a maior desvantagem do software. Ele facilmente é alterado. Você deve estar pensando, opa, facilmente, não é bem assim. Afinal de contas, você mexe um pedaço do software aqui, daqui a pouco estoura o outro lado, então não é tão simples assim. Mas é sim, é muito maleável. Pensa que é muito mais fácil alterar uma linha de código do software do que a fundação de uma ponte. Então nesse sentido, pode ser maleável. Pode fazer várias alterações, fazer com que ele cumpra mais funções. Podemos dizer com que ele seja mais útil. Por outro lado, o usuário percebe e ele acaba pedindo mais do que necessário. Quantas vezes você já ouviu falar de mudar o projeto de uma ponte depois que ela estava pronta? Acredito que nunca. Agora, quantas vezes isso acontece com o software? Quase sempre. Então, pelo fato do software ser maleável, nos traz vantagens e desvantagens. E a engenharia de software também ajuda a lidar com essa forte característica. Outra característica muito forte do software é que o principal fator de trabalho é o custo. É a criatividade humana. São pessoas que constroem software. Temos muitos aplicativos que ajudam a gerar o software, mas sem a criatividade, sem pessoas, você não faz o software. Então criar um ambiente em que as pessoas estão trabalhando bem para serem mais produtivas é fundamental para desenvolver um bom software. Outra característica é relacionada à maleabilidade, que é essa facilidade de alterar o software. Ela traz uma aparente facilidade, mas na verdade essa facilidade não existe, porque o software tem que ser todo retestado, tem que ser todo reavaliado depois que se faz alguma alteração. Esse é o lado ruim da maleabilidade. É um lado que a engenharia de software também trata. Essas características do software geram uma série de mitos, uma série de pensamentos que as pessoas têm referente ao software. São diferentes pensamentos que dependem da posição que a pessoa se encontra. Nesses dois próximos slides, vamos abordar sobre esses mitos. Vamos analisar primeiramente os mitos vindos da gerência. O primeiro deles é ferramentas modernas de software e hardware são suficientes para produzir um bom software. O resto é consequência. Isso não é verdade. É importante conhecer boas ferramentas de hardware e software que apoiam o desenvolvimento de software. Mas sem pessoas bem treinadas, não é possível desenvolver um bom software. O segundo mito sobre gerência é nós precisamos de manuais, procedimentos, regras que detalham cada pedaço do desenvolvimento de software. Mais uma vez, não é bem assim. Softwares são construídos para diferentes funções, para diferentes motivos. Por conta disto, existe uma tendência que manuais, procedimentos, acabam ficando rapidamente obsoletos.
Outro mito da gerência: estamos atrasados, vamos alocar mais gente ao projeto. Não é bem assim. Uma pessoa que acabou de entrar num projeto novo de software, ele precisa de treinamento, fazer bons relacionamentos com o resto da equipe. Não é chegar e fazer. Precisa treinar e depois começar a agregar equipe. Aí se você está com um projeto atrasado e coloca mais desenvolvedores, talvez pode ocorrer de atrasar mais ainda. Não é regra geral, mas vamos abordar isso mais para frente. Mas pode acontecer. Existem também mitos do programador. O primeiro deles é: até que o programa esteja rodando, não há como medir sua qualidade. Isso nós vamos ver bastante ao longo da disciplina. Dá para medir a qualidade do programa em etapas muito anteriores ao de desenvolvimento. Outro mito do programador é: o único produto de um projeto de software é o conjunto de programas. Também não é verdade. Pode ser verdade se o programa for pequeno, feito por uma pessoa e vai ser mantido por aquela pessoa. Mas se esse projeto for mantido por várias pessoas, vamos precisar de muito mais que um programa para que esse projeto seja um sucesso. Outro mito: programa escrito e testado, acabei. Mais uma vez, não é bem assim. Implantou no cliente, se ele for útil, ele vai ser mudado. Precisamos fazer manutenção. Existe muito o que fazer após os testes. Existem também mitos dos clientes. Uma lista de intenções é suficiente para começar a produzir o software. E não é verdade. Precisamos entender muito bem o que o sistema vai tratar, para termos uma chance maior de construir um sistema com sucesso, com mais sucesso, né? Outro mito do cliente é: minhas necessidades vão mudar. Mas mudanças são fáceis de introduzir, porque o software é bastante flexível. É aquela história da maleabilidade. Parece simples, mas não é. No decorrer das nossas aulas voltaremos a falar dessa grande característica. Já que abordamos alguns mitos de software, agora vamos abordar os fatos reais do software. Analise comigo nesse próximo slide. Em geral, o custo de desenvolvimento de software custa caro, diferente da linha de produção de uma montadora que vai desenvolver um carro. Os engenheiros chegam à conclusão das características daquele carro e depois vai fazer milhões daquele mesmo carro na linha de montagem. O software não é bem assim. Embora exista produtos chamados pacotes, que servem para vários segmentos de empresas, mas muitas vezes vamos produzir produtos que são específicos para cada cliente. E nesse caso, o produto ele vai ser único. Não vamos conseguir ter escala na produção. Outro fato do software é o desenvolvimento. Ele não é produzido no sentido clássico, quer dizer, o custo principal está na engenharia e não simplesmente na produção, na cópia daquele software. O outro fato é o tempo estimado do desenvolvimento de software. Normalmente é superado, melhor dizendo, tempo e custo. Quem tem experiência no mercado sabe que normalmente ocorre isso. Isso é muito ruim para a nossa indústria. Cada vez mais o mundo precisa de software, e se o mundo todo esperar os atrasos que ocorrem, isso vai gerar muita perda. Por isso que é necessário mudar a maneira de desenvolvimento de software, para termos cronogramas mais precisos, mas mais uma vez, a engenharia de software entra em campo tentando ajudar nesse sentido. A produtividade da equipe de desenvolvimento costuma estar aquém do desejado. Isso, na verdade, é refletido no último fato. Muitas vezes o gerente, ou até o cliente, vê a equipe de desenvolvimento trabalhando muito, mas não consegue gerar o resultado, medir esse resultado. Principalmente para o cliente, veja isso. Também é um dos objetivos da engenharia de software. Outro fato sobre software é que normalmente os recursos, no caso a equipe, são insuficientes e incapazes de realizar as atividades necessárias. Normalmente são dois fatores que influenciam nessa característica. Primeiro, a equipe do projeto, principalmente a figura do analista de sistemas, ele precisa compreender muito bem o domínio da aplicação do cliente. E nem sempre há tempo suficiente para essa compreensão. O outro fator é que o software muda muito. As técnicas de construir o software mudam rapidamente. Precisamos de treinamento, precisamos de uma preparação da equipe para que ela possa fazer o projeto. E nem sempre os cronogramas do projeto permitem isso. Aí aparece que a equipe é incapaz, que ela é improdutiva, mas na verdade ela não foi devidamente preparada para aquilo que ela tem que fazer. Outro fato importante que ocorre no software é o grau de progresso do desenvolvimento de um produto de software é difícil de medir. Fazendo um paralelo em outras engenharias, por exemplo, na engenharia civil,
É fácil medir o progresso da construção de um prédio, por exemplo. É visualmente mais fácil você ver um andar sendo construído, depois outro. Daqui a pouco você vê sendo feito o acabamento. No software, muitas vezes você vai ver os resultados só lá no final, ou perto do final. Aí você não consegue ver o progresso e pensa, poxa, tem 10 pessoas trabalhando nesse projeto e você não vê progresso de um mês para o outro, por exemplo. E a engenharia de software também ajuda nessa visualização do progresso da construção de um software. Produtos de software dificilmente atendem o padrão de qualidade esperado, mesmo que o produto saia sem nenhum problema. O usuário sempre vai querer mais e mais. O software vai mudar a maneira que o cliente vai trabalhar e as necessidades dele vão ser outras. Então o software útil está sempre precisando mudar. Ele nunca fica parado, sempre precisa acrescentar alguma coisa. Sempre que você muda, o usuário percebe uma nova melhoria e percebendo essa chance, ele pede mais. Pedindo, você tem que alterar o software. Então o software útil sempre está vivo, sempre sofrendo alterações. Insatisfação do usuário é frequente, pouco entendimento dos requisitos e problemas de comunicação. Infelizmente, no início do projeto, o usuário não tem aquela preocupação em passar as informações. Muitas vezes ele não sabe as possibilidades que o software oferece. Então, no meio do projeto, ele começa a compreender e ver as possibilidades, mas isso ele precisa entender logo no início do projeto. Não dá para mostrar o software para o usuário só no final. Nós temos que entregar aos poucos para que o usuário comece a conhecer um pouco mais do produto. À medida que ele vai conhecendo, ele começa a entender melhor o que ele precisa, informar para o analista de sistemas. Os usuários se sentem frustrados com sistemas difíceis de operar, cujo desenvolvimento se prolonga por vários anos. Na demora para desenvolver, muitas mudanças são feitas. Quando era para teoricamente o sistema estar pronto, o usuário não sabe exatamente o que ele precisa, os desenvolvedores não entendem muito bem o que os usuários desejam, tudo isso vai acumulando e no final o usuário não fica satisfeito. A engenharia de software, mais uma vez, vem para tentar organizar esse conhecimento, ajudar o desenvolvedor a entender o que o usuário realmente deseja e ajudar o usuário a perceber o que está acontecendo. E na medida do desenvolvimento do software, ele vai ganhando mais funcionalidade. O software também precisa se adaptar a novas tecnologias que ainda não estão mudando, assim, que mudam com muita frequência. Há 20 anos atrás não existia o ML, por exemplo. Alguns anos atrás não existia Python. Então as coisas mudam, o software tem que se adaptar a isso. Percebam a quantidade enorme de fatos verdadeiros, que são algumas características que nós, profissionais da TI, analista de sistemas, engenheiro de software, precisamos ficar espertos para quando formos gerenciar um projeto de desenvolvimento de software. E não para por aqui, ainda temos outros fatos, outras características para analisarmos. Bora continuar? Software em operação é difícil de manter e a manutenção pode se tornar mais cara do que a reconstrução. Muitas vezes tem que parar o servidor para fazer manutenção e o usuário não quer que o negócio dele pare, porque você vai ter que fazer uma mudança no software. Então o mundo não para, o sistema para ser mudado. Temos que dar um jeito de mudar o sistema, mesmo com o mundo girando. Não é possível garantir que um produto de software esteja completamente livre dos erros. Assim, a etapa de testes ajuda a comprovar que o sistema está errado, mas quando os testes funcionam, não significa que o software está livre de erros. Então temos que estudar técnicas, inspecionar, avaliar e testar melhor o programa. E a engenharia de software vem para ajudar nisso também. Software apresenta dificuldades para a realização de testes quando comparado a produtos concretos. Precisamos testar, mas é difícil testar, é difícil comparar os resultados do teste em software, diferente de projetos concretos. Por exemplo, quando você vai construir uma ponte, a humanidade constrói pontes há mais de 5.000 anos. Então já se conhece muito bem como se constrói uma ponte. Já se sabe muito bem as propriedades, por exemplo, do concreto. Software não é nada físico, são pessoas, é a criatividade. As pessoas são diferentes umas das outras. E, novamente, a engenharia de software vem para ajudar também nesse fator. Há diversas estatísticas que provam a pouca confiabilidade de boa parte dos sistemas. O mundo hoje em dia depende muito dos sistemas. Quase tudo em nossa volta tem um sistema rodando. Então precisamos melhorar a confiabilidade de nossos sistemas. E a engenharia de software, ela tenta melhorar a produtividade da equipe para criar cada vez softwares melhores. A confiabilidade depende
do uso de métodos que possam garantir uma boa qualidade de produto construído. Quando temos bons métodos para o desenvolvimento de software, bons processos, a chance é bem maior que o produto final. O software sai com uma qualidade superior e a engenharia de software também ajuda nessa organização. Algo importante, que também é um fato de software, é que o sistema não deve fazer apenas o esperado, também não fazer o que não é esperado. Esse detalhe nós vamos abordar com mais detalhes na aula de análise de requisitos. Em todas essas dificuldades, todas essas características do produto de software, nos leva para mais essa característica que está representada no gráfico, agora nesse próximo slide. Perceba nessa primeira fase, a definição, é a fase crítica. Fase crítica porque qualquer erro encontrado nesta fase ainda vai nos custar pouco, pois ainda não construímos muita coisa. Quando chegarmos no projeto, vamos ter construído algo. Então uma mudança de ideia do usuário em relação a algum recurso que o sistema faz, vai custar bem mais caro que se o usuário tivesse percebido isso lá no início. É estimado até 1,5 até 5 vezes mais caro. Se essas mudanças se arrastarem até a manutenção, quando o sistema já está sendo utilizado, já está implantado, aí o erro é muito mais caro. Custa em torno de 60 a 100 vezes mais caro que se a mudança tivesse sido feita lá no início. Tenho certeza que vocês já perceberam a grande importância da engenharia de software em todo o processo de desenvolvimento de sistemas, mas ainda tem esse gráfico, que chega a ser assustador. Vamos analisá-lo nesse próximo slide. Esse gráfico mostra como evoluiu a chance de sucesso nos desenvolvimentos de software. A barrinha verde, ela mostra que em 1994, apenas 16% dos projetos tinham sucesso. Em 2010, deu uma melhorada, principalmente por causa da melhoria da engenharia de software, mas ainda continua baixo. Apenas 37% dos projetos de software tiveram sucesso. Esse número é dos Estados Unidos, juntando empresas. Esse gráfico mostra como evoluiu a chance de sucesso no desenvolvimento de software. A barrinha verde, ela mostra que em 1994, apenas 16% dos projetos tinham sucesso. Em 2010, deu uma melhorada, principalmente por causa da melhoria da engenharia de software, mas ainda continua baixo. Apenas 37% dos projetos de software tiveram sucesso. Esse número é dos Estados Unidos, juntando pequenas e médias e grandes empresas. Mas se você pensar que em 2010 gastavam 250 bilhões de dólares em software nos Estados Unidos, e você pensar que desses 250 bilhões, apenas 37% concluíram com sucesso, é muito dinheiro jogado fora. Maravilha! Agora que entendemos de fato a grande importância dessa nossa disciplina, a disciplina da engenharia de software, vamos entender o que é engenharia de software. Nesse próximo slide vamos ver duas definições. A primeira definição é do Fritz, o Fritz Bauer, um dos precursores da engenharia de software, e também uma definição mais atual, considerada um dos gurus da engenharia de software, que é o de Somerville. Fritz escreveu uma definição sobre engenharia de software no final da década de 60. Ele disse o seguinte, que a engenharia de software é o estabelecimento e uso de um conjunto de princípios de engenharia com o objetivo de se construir software confiável, eficiente e viável, viável economicamente. Em 1969, começou a se perceber que o hardware, as máquinas, estavam ficando com preços menores e que o grande problema agora não era mais construir o computador, e sim o software. Isso foi chamado a crise do software. Nós vamos ver com mais detalhes sobre essa crise ainda nessa aula. Foi nessa época que foi criado esse termo, buscando melhorar a maneira que o software era construído, baseado na engenharia da construção do hardware. Uma definição assim mais moderna diz que a engenharia de software é uma disciplina da engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais da especificação do sistema até a manutenção, depois que ele já está em operação. A definição de Somerville não tem nada de contradição com a definição de Fritz. Ela só é uma visão um pouco mais moderna, no sentido que agora temos que sistematizar e organizar as atividades. Acredito que todos tenham compreendido a definição de engenharia de software. Muito importante entendermos isso. Mais uma vez, caso vocês tenham dúvidas, por favor, entre em contato em nosso fórum de Tira Dúvidas. Tudo bem? É para entrar em contato lá e tirar as dúvidas.
Agora vamos analisar um pouco sobre engenharia, mas engenharia em geral, até para podermos compreendermos da melhor forma a engenharia de software. A engenharia em geral tem as suas próprias características. A engenharia de software, ela tenta buscar da engenharia as bases para a forma que se deve construir o software. Então, nesse sentido, a engenharia como um todo, independente da engenharia de software, de ponte, de hardware, ela busca a resolução de problemas práticos, através de uma solução que seja economicamente viável. Não adianta nada nós desenvolvermos uma engenharia de software que para construir qualquer programa de 500 linhas precisa de 20, 30, 40 pessoas, porque isso não é viável economicamente. Então a engenharia está sempre olhando para o resultado, o problema prático que ela tem que resolver, mas também para a viabilidade econômica. Então, nesse sentido, a engenharia se divide em objetivos, abordagens e métodos, e é motivada pela limitação dos recursos. Nós queremos construir mais com menos. Nós queremos melhorar a forma que nós construímos para que possamos ter resultados melhores, maiores e mais complexos, com o mesmo número de pessoas, com o mesmo número de ferramentas. E a engenharia vai sempre nessa linha. Ela busca na ciência, nos resultados tecnológicos que são desenvolvidos nos centros de pesquisas, universidades. A engenharia bebe nessas águas para tentar formar melhores de se fazer a mesma coisa. Essa estratégia exige um desenvolvimento contínuo de tecnologias, além do conhecimento de diversas áreas do que estão envolvidos no desenvolvimento de software. Com isso, a engenharia tenta se especializar. Então nós temos a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia de siderúrgica e a nossa engenharia, a engenharia de software. A engenharia, qualquer uma dessas que eu falei, ela tem 3 etapas fundamentais: análise, síntese e correções. Nós vamos analisar essas etapas agora nesse próximo slide. A primeira é a análise. Na análise, a engenharia tenta olhar para o problema, estudar o problema, entender o problema. Em seguida, ela vai para a síntese. Na síntese, a engenharia busca no conhecimento científico o entendimento que ela tem, uma solução para aquele problema. Então, na análise, estamos estudando e aprendendo. Na síntese, nós estamos buscando uma solução, tentando resolver. Como todo processo de construção tem alguma chance de dar problemas, então nós temos a fase de correções. Seria a resolução dos problemas decorrentes da síntese, ou seja, daqueles problemas que você construiu errado, mesmo tendo entendido certo, mas também dos problemas da análise, que você construiu de acordo com o que você entendeu, mas como você entendeu errado, tem problema. Então essa fase de correção, ela vai olhar para os seus potenciais erros, tanto na análise quanto na síntese. Para entender melhor a forma que o software vem sendo construído ao longo dos anos, é interessante entendermos a evolução do software. Vamos entender isso agora nesse próximo slide. No início, lá em 1950 e poucos, com os primeiros computadores, com quase nenhuma memória, poucos recursos, CPDs fechados, prédios enormes para ter o computador, a programação era considerada uma espécie de arte. Era como pintar um quadro. Você tinha meia dúzia de portinares, mas também você tinha meia dúzia de computadores. Então poucos desenvolvedores que entendiam como aquilo funcionava atendiam às demandas daqueles computadores. E ao longo do tempo, os custos de hardware foram caindo, e os custos de software que era desenvolvido para aquele hardware começou a aparecer. A indústria começou a perceber que o custo de software começou assim a ficar mais alto que o hardware. E hoje nossa situação é tal que o hardware é pouco perto do custo do software. Isso tudo fez com que mudasse a maneira que se construísse o software. Como o custo ficou expressivo, você não pode depender de pessoas que fazem aquilo como arte. Você precisa de pessoas que fazem aquilo ali assim profissionalmente, como em qualquer indústria, e visando como engenharia a viabilidade econômica, a viabilidade de tempo, a viabilidade de custo. Tudo isso começou a ficar extremamente importante. E mais uma coisa aconteceu. Antes os softwares eram feitos para problemas específicos. Hoje os softwares normalmente são feitos para resolver problemas diversos e nem sempre para o mesmo usuário. Em geral, na verdade, para vários usuários diferentes. E isso trouxe uma série de dificuldades. Tudo isso trouxe um termo, que eles chamam de crise do software. Nós vamos analisar nesse próximo slide sobre a crise do software. Em meados da década de 60, época daquela definição de Fritz Bauer, surgiu o que se chamou crise do software. Os custos dos hardwares começaram a cair e os custos dos softwares aumentando.
o hardware também ficando mais poderoso e o software precisava de mais pessoas para construir. Tudo isso fazia com que o software ficava cada vez mais caro. Além disso, os usuários começaram a aumentar porque os computadores ficaram mais baratos. Isso fez com que surgisse a crise do software. Então surgiu a engenharia de software para tentar desenvolver mais com menos, para reduzir o custo e conseguir atender a demanda cada vez maiores de usuários. Na engenharia de software existe uma série de princípios que ajudam em todo o processo. Vamos analisar os principais princípios nesses próximos slides. Primeiro deles são os métodos. Métodos são representações do software durante o seu desenvolvimento. Lembrando aqui que estamos falando de métodos durante o processo de engenharia de software e não o conceito de métodos da orientação a objetos. Outro princípio é com relação às ferramentas. Embora lá no início dessa aula nós já falamos que a ferramenta sozinha não basta, que não é suficiente, que as pessoas ainda são os principais meios para o desenvolvimento do software, mas pessoas com boas ferramentas produzem softwares melhores. Então ferramentas Case, IDE, são softwares que dão um apoio muito grande para o desenvolvimento de software. Outro princípio são os procedimentos, ou seja, sequência detalhada, receitas de como deve fazer determinadas tarefas. Mais uma vez, lembrando lá no início da aula, do mito da gerência de manuais, procedimentos super detalhados. Nem sempre podemos ter esses procedimentos em um nível de detalhe tão grande. Então, onde estiver essa possibilidade, é importante que se faça esses procedimentos bem detalhados. Abstrair significa ignorar alguns detalhes de algum problema, visando entender de forma mais macro, de uma forma mais ampla, como aquele problema está relacionado com o mundo em torno dele. A abstração vai nos ajudar a produzir o software de maneira progressiva. Primeiro nós vamos entender o software de forma mais ampla, mais macro, depois vamos entender mais detalhes do problema. Entendido isso, vamos colocar mais detalhes computacionais. É a abstração que permite pensarmos em várias camadas de detalhes. Outro princípio importante da engenharia de software é a notação na análise do projeto. É através desse princípio que conseguimos padronizar os documentos, os artefatos de software. Além disso, é um meio padronizado de comunicação entre os membros da equipe. A prototipação é um aspecto muito importante. Como já comentei, o usuário nem sempre sabe o que quer para o sistema. Então a melhor maneira dele entender o sistema é mostrar uma preliminar. A prototipação vai nos ajudar nesse sentido. Construir um protótipo, uma versão simplificada, para que o cliente possa ver, assim ele vai entender melhor e passar o que realmente ele quer. Medição. Como também comentei no início, nós temos problemas em medir o progresso e a qualidade de um produto de software. Então temos que atacar esses problemas e a engenharia de software vai apoiar também essa parte. Outro princípio é a antecipação de mudanças. Isso é fato. O sistema vai mudar. Se o sistema é útil, ele muda. Ele muda a maneira como as pessoas trabalham e as pessoas vão percebendo a oportunidade de mudar, melhorar ainda mais. Então se o sistema vai mudar, precisamos preparar para essas mudanças. Nesse sentido, a engenharia de software vai também observar esse grande princípio. Outro princípio muito importante é a reutilização. É o aspecto de pegar o sistema que você fez antes, tirar parte daquele sistema e reutilizar em um novo sistema. Para o software tem uma série de problemas em fazer isso, mas atualmente há uma série de soluções que a engenharia de software também ajuda. Então, para resumir tudo isso que falamos, a engenharia de software significa olhar o produto de software como engenharia, que o problema vai ter que ser analisado e sintetizado uma solução para ele. A engenharia de software é olhar o produto de software e analisar o processo que esse produto foi construído. Se ignorarmos o produto, vamos deixar de analisar vários aspectos importantes para o cliente. Se ignorarmos o processo, vamos arriscar muito com a qualidade do produto final, pois ele não foi construído de uma forma organizada. Então a engenharia de software busca o equilíbrio entre essas duas dimensões, entre o produto e o processo. O desenvolvimento de software passa por várias atividades. Nesse próximo slide vamos analisar esse aspecto. Primeiro ele é um plano, é só uma visão geral do que vai ser construído. Depois ele vai virar uma especificação, um entendimento do que deve ser construído. Depois ele vira um projeto de solução. Depois que esse processo de solução está pronto, ele vai para a fase de teste, para a parte de testes e validações. E todas as etapas nós vamos ver como elas se organizam nas próximas aulas.
Percebemos aqui que existe um processo para o desenvolvimento de software, mas qual é o conceito de processo de software? No próximo slide vamos compreender esse conceito. O processo de software envolve pessoas que são a equipe do projeto, ferramentas que vão dar apoio a essas pessoas e os métodos, que é a maneira que se é utilizado os conhecimentos e as técnicas dessas pessoas para resolver os problemas. Pessoal, eu trouxe um vídeo bem bacana para vocês, de produção simples, mas com conteúdo muito legal, que apresentou empresas de desenvolvimento de software com muitos problemas, para vocês entenderem de uma forma mais prática tudo que falamos hoje. Peço que vocês vão anotando todos os problemas que essa empresa fictícia tem, vocês vão ter o link desse vídeo, tá? E aí vocês vão analisar juntamente com o tutor para vocês fazerem essa próxima atividade. Pessoal, estamos chegando ao fim da primeira aula. Realmente espero que tenham gostado. Lembrando mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, entre lá no fórum e pergunte. Agora que você já tem o conteúdo dessa aula e vocês vão assistir esse vídeo através do link que eu disponibilizei, vocês vão dividir em grupo de no máximo 4 pessoas, discutir e apresentar os principais problemas da empresa Datatec, empresa fictícia dessa historinha. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.